Que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Boa noite também àqueles que nos assistem pela internet. E o tema de hoje é relacionamentos e a predestinação. Quando nós falamos em relacionamentos e predestinação, é lógico que nós falamos em reencarnação. E é interessante que há pouco Sandra também estava dando uma aula explanando esse tema, que é muito vasto. Por mais que nós trabalhemos ele, a gente sempre tem muita coisa para estudar. É um tema que nós falamos já na quarta-feira retrasada. Vamos repetir porque alguns não assistiram. E falando sobre reencarnação, é um tema que não é novo, não é novidade, não foi trazido recente por Kardec. Recente que eu digo, há 200 e poucos anos. Mas os egípcios, eles já falavam isto há 3.000 anos antes de Cristo. Num papiro que foi encontrado pelos pesquisadores, eles encontraram esta frase: a vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. Exatamente o que a gente já está estudando e a gente sabe que acontece, né? É um evento que passa como o dia solar. Então nós morremos e renascemos até nós chegarmos a um ponto de culminância evolutiva. Pois bem, nós trabalhamos com os nossos conhecidos autores, Emmanuel, a maior parte, André Luiz e Kardec. E elencamos alguns objetivos em formas de questões para nós desenvolvermos hoje. A primeira delas é: existem casos em que duas pessoas estejam destinadas a ficar uma com a outra? Tal encontro foi programado antes da encarnação? A segunda é: todos os encontros programados de fato acontecem? E existem almas gêmeas? E por que, ou para que estou reencarnado? Dentro destas questões, nós vamos procurar esclarecer um pouco sobre o tema de hoje. Então, André Luiz começa dizendo que, indiscutivelmente, na reencarnação, há um programa de serviço a realizar. Quase todos temos do passado débitos a resgatar, e todos somos desafiados a fazer. Então, é uma questão que nós não podemos fugir, porque nós temos, de qualquer maneira, avançar no nosso processo evolutivo. Como nós vamos ver mais adiante, mesmo que alguns fiquem dificultando, fiquem se atrasando, um dia esses espíritos vão ter que evoluir. Pois bem, continuando André Luiz, ele diz: nisso está o programa, significando em si uma espécie de fatalidade relativa no ciclo de experiências que nos cabe atender. O que André Luiz está dizendo em relação à fatalidade relativa? Ele quer dizer que essa fatalidade resulta de débitos contraídos em existências anteriores que precisam ser resgatados através do gênero de vida que o espírito escolheu como prova, como expiação ou como missão. Portanto, é muito importante nós levarmos em consideração isto que André Luiz está falando, que a fatalidade é relativa. Ela vai estar na dependência do gênero de vida que nós vamos levar. Nós podemos trabalhar para melhor ou para pior, como vamos ver em seguida. Ele diz: entretanto, a conduta é sempre nossa, ou seja, através dos nossos atos e das nossas atitudes que nós vamos definir essa fatalidade relativa. Muitas vezes nós tomamos conhecimento de um acidente, virou um carro, a família toda faleceu, etc. Aí nós logo, é uma fatalidade, né? Se nós formos nos reportar para o passado, o que está acontecendo?
pode ser um débito a resgatar, mas também pode ser uma imprudência. Por isso ele fala em fatalidade relativa. Aquela pessoa, muitas vezes, ousou fazer uma ultrapassagem que não poderia, ousou usar uma velocidade na estrada em que também não lhe permitia, não levou em consideração que estava com o carro cheio de pessoas, como, por exemplo, esposa, filhos, parentes, etc. Pois bem, ele disse, dentro dela podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor, complementando o que nós estávamos dizendo. Ou seja, os acontecimentos sempre ficam por nossa conta. E ele continua, reconhecendo que o livre-arbítrio, e isso é importante, também relativo, é uma realidade inconteste em todas as esferas evolutivas. O que ele quer dizer? Que é um livre-arbítrio que se expande ao longo do processo evolutivo. À medida que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo melhores condições de analisar o nosso livre-arbítrio. Nós temos liberdade de ação, nós temos liberdade para agir. Mas, muitas vezes, nós ainda temos falhas, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Quando nós vamos evoluindo, nós vamos tendo melhores condições de evolução, de análise, portanto. Por isso, ele diz, e como o ser humano é livre, o espírito pode mudar o que planejou antes da encarnação. Nós estamos lá, temos que voltar de qualquer maneira, não tem jeito, a gente vai ter que renascer novamente. E aí a gente, com a ajuda de mentores, a gente combina, se prepara, não, eu vou fazer isso, eu vou resgatar aquilo, eu vou mudar daquele jeito, e a gente vai repensando tudo porque a gente está num local que nos permite fazer isto. E aí a gente reencarna. Reencarna, mas chegando aqui, a coisa não é bem como nós havíamos pensado lá adiante. A gente pensa, não, mas olha, isso aqui eu não posso fazer, isso aqui não vai dar para mim, eu não tenho ainda condição de fazer, e aí a gente muda. É um fato isto acontecer. Pois bem, e ele diz, quando se fala sobre relacionamentos e predestinação, podemos dizer que existem casos em que duas pessoas estejam destinadas a ficar uma com a outra. Encontro esse programado antes da encarnação. Então, foi programado, nós vamos juntos para lá e vamos tentar resolver muitas coisas que nós deixamos por resolver na vida passada. E ele diz, entretanto, nem todos de fato aconteçam. E ele chama a atenção aqui que diz, Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. Então Deus diz, olha, vocês são livres para agir. E nós vamos criando as condições em função do nosso raciocínio, do nosso poder evolutivo, como eu falei há pouco. Portanto, muitas vezes nós ficamos amarrados a certas condições, como ele diz aqui. É preciso quebrar as algemas que fundimos para nós mesmos. Se nós estamos tendo essa possibilidade de um novo recomeço, nós temos que aproveitar essa oportunidade. E muitas vezes nós desperdiçamos isso. Então nós vamos, ele chama de algemas, nós vamos criando essas amarras que fazem com que a gente atrase o nosso processo evolutivo. A gente pode estar aqui dias, horas, anos, vivemos 100 anos, hoje a ciência permite que a gente viva bastante, e às vezes a gente não aproveita para rever como nós estamos, como nós somos e como nós éramos, para melhorar, é claro. Por isso, há encarnações em que não haja nenhum encontro planejado, ou até que foi planejado para que não haja encontro algum.
Então foi planejado, não, vocês não vão se encontrar porque ainda não chegaram num patamar em que possa haver evolução entre essas duas pessoas que não devem se encontrar, porque ainda não chegaram no patamar evolutivo. Isso faz com que muitas encarnações sejam destinadas ao resgate. Então, a maioria dos casamentos hoje são por resgate, quando um espírito encarna com a missão de ajudar o outro. Então, nós somos colocados em condições para vivenciarmos com alguém toda a nossa dificuldade para ser trabalhada, para ser burilhada, para que nós possamos melhorar. Isso não quer dizer que não possa existir amor em um casamento de resgate ou que ele não possa durar a vida toda. Sim, pode acontecer. As pessoas se encontram, como nós vamos avançar um pouquinho mais, e à medida que vão convivendo, e como eu digo sempre, nós somos privilegiados, porque nós estamos estudando, nós estamos aprendendo aqui na Casa Espírita a sermos melhores. Então a gente vai começando a parar aquelas arestas. Não é fácil, é um trabalho muito difícil. E à medida que a gente vai começando a parar aquelas arestas, nós vamos criando esse amor, e que muitas vezes dura a vida inteira. Pois bem, a outra questão que nós colocamos lá era aquela pergunta: será que existem mesmo almas gêmeas? Então vamos lá. Para o Espiritismo, não existem duas almas que tenham sido criadas por Deus exclusivamente uma para a outra. Este ponto é importante. Então Deus disse, não, eu vou fazer esta com essa que vão ser gêmeas e tal. Ele não faz dessa maneira. Ele programa de cada um com seu livre pensar. Então nenhum espírito, nenhuma alma é criada para ser gêmea da outra. Apesar de que nós usamos muito este termo. É normal, quando nós temos um bom relacionamento, a gente não é errado, não, é minha alma gêmea, não é? Porque nós nos afinamos tanto com aquela pessoa que realmente achamos que nós temos essa afinidade. O que acontece é existirem duas pessoas com interesses em comum, tanto na vida quanto no amor. Ou seja, isso se chama afinidade. Essa afinidade que pode ser tão grande que faz com que as pessoas desejem estar sempre juntas. E nós, então, no Espiritismo, chamamos de almas afins, que são espíritos que sentem afinidades uns pelos outros. Portanto, essa afinidade aparece muitas vezes até em duas pessoas que se conhecem através de sites de relacionamentos. Hoje é comum, não é? Existem sites com esta finalidade. Kardec ainda era na base da escrita, né? Quantas cartas para chegar à distância, e hoje, num tocar de botão, a gente conversa, a gente dialoga com alguém que está lá do outro lado do planeta. Então, dessa maneira, nós vamos encontrando pessoas e, pelo conversar, muitas vezes, quando há sinceridade, isso é muito importante, as coisas fluem dessa maneira, vai havendo uma afinidade. Mas, infelizmente, isso tem um lado ruim também, porque como nós não estamos presentes, nós podemos ser levados ao engodo, ao engano. E isto está acontecendo também muito. As pessoas são usadas, muitas vezes, levadas por conversas que tiveram, acharam que estavam realmente encontrando ali uma pessoa boa e, na verdade, não eram. Então, isto precisa também de muito cuidado. E aqui a gente abre um parênteses e chama atenção para nós não deixarmos, principalmente as nossas crianças que já nascem grudadas num celular, não é? Com 1 ano, eles já estão coladinhos lá num tablet e a gente, para nós, é muito bom, porque a criança não dá trabalho, a gente deixa para lá. Mas é importante que a gente tenha muito cuidado
porque recentemente vocês viram, semana passada, não esta semana agora, né? Uma outra criança se suicidou. Mandaram um programa aí com alguém criou essas mentes doentias que existem, que nós temos explicação através do Espiritismo, e essa criança acabou se suicidando em Miami. Esse vídeo correu o mundo inteiro, foi um Deus nos acuda, mas isso não é novidade, de vez em quando nós estamos presenciando isso. Então, continuando com esse tema das almas afins, muitas vezes encontramos em um grupo de desconhecidos alguém que imediatamente nos agrada. Logo, há uma afinidade entre ambas as almas, sendo natural que aconteçam casamentos ou relacionamentos entre essas pessoas. É lógico, a gente está num ambiente de festivo, às vezes num ambiente de trabalho, em qualquer local, a gente olha para alguém e naquele instante bate uma afinidade. A gente sente uma atração. Existe algo também energético naquelas duas pessoas. Então, começa a haver um relacionamento. E a partir daí pode acontecer um casamento, etc, etc. Isso não significa, entretanto, que eles são feitos um para o outro. As diferenças sempre vão existir. Portanto, esta frase final diz o seguinte: não existe um casal perfeito. Então, não adianta nós acharmos que nós somos perfeitos, porque nós não somos. Por isso, comentamos há pouco, os casamentos são por resgate. Por quê? Porque quando há essa perfeição, entre aspas, ela sempre vai haver um pequeno desacordo. Um dia um amanhece mais de mau humor, outro também. Mas a maioria estão juntos exatamente para trabalhar as suas dificuldades, o seu lado que ainda está precisando evoluir, como nós vamos ver mais para adiante. Por isso, diz André Luiz, mesmo sabendo que existem almas afins, é preciso ter em mente que isso não é tudo na vida. É preciso questionar qual o objetivo maior da nossa vida. Nós temos que questionar o objetivo maior da nossa vida. Se é achar um amor ou viver nossa vida e fazer o bem através dela. Às vezes, nossa missão na Terra é bem maior do que encontrar nossa alma afim, e que nós muitas vezes não temos condição de avaliar. E agora vem aquela outra questão que nós propusemos lá no início. Por que ou para que estou reencarnado? Vocês poderiam perguntar, mas é possível fazer isto? Como eu vou saber por que eu estou reencarnado? Ou para que eu estou reencarnado? Ao longo do tema, nós vamos tentar buscar uma explicação que vai levar a nós sabermos exatamente por que ou para que estamos reencarnados. André Luiz continua e diz o seguinte: a reencarnação não é acidental ou desprovida de um plano consistente dirigindo sua ação. Nada é acidental. Tem um plano. Nós vamos ter que seguir esse plano. Portanto, qual seria o propósito da nossa reencarnação? Seria proporcionar à alma que realiza a sua jornada muitas e diferentes experiências que ampliarão em conhecimentos terrenos sua bagagem oculta. Então aqui começa a análise para nós entendermos o porquê ou o para que estamos reencarnados. Isso origina estimulantes e necessárias mudanças de cenários. Então, nós reencarnamos, nós vivemos na encarnação passada num determinado tipo de cenário, e neste nós vamos para um novo tipo que vai tirar algo de nós ou vai colocar algo em nós.
Mudança de personalidade. Nós éramos de um jeito e se nós conseguimos evoluir, nós estamos mudando, estamos sendo pessoas melhores. Mas isso não quer dizer que o trabalho não aconteça nesta encarnação, tratando de melhorar mais ainda. Muitas vezes nós usamos, puxa, mas o fulano tem uma personalidade muito forte, querendo dizer, não, esse cara é raivoso, qualquer coisa ele perde a calma, etc. E é uma análise que nós temos que fazer dentro de nós. Por que eu ajo dessa maneira? Por que eu estou fazendo assim? E dessa maneira eu ando um pouquinho mais para frente. Mudança de família. Nós fomos colocados numa família na encarnação passada e nesta, como nós não nos ajustamos, ou então nós precisamos complementar algo, nós vamos reencarnar numa família totalmente diferente daquela que nós estávamos acostumados. Então vai haver um embate muito grande, porque nós fomos colocados exatamente para burilar aquele lado, aquilo que estava faltando em nós, para nós evoluirmos mais. Mudança de ambiente, mudança de características adquiridas, também isso tudo vai acontecendo dentro de nós. E dessa maneira a gente vai analisando, quando nós começamos a refletir dessa maneira, por que ou para que estamos reencarnados. É por isso que eu volto a falar, nós temos esse privilégio de estarmos estudando para isso. Eu sempre lembro que quando nós começamos a estudar Espiritismo, há 30, 40 anos atrás, a gente pensava e agia de uma maneira. Hoje, quando nós relembramos os fatos que muitas vezes nós vivenciamos, nós não acreditamos. Nós dizemos, puxa, como foi possível agir dessa maneira? Como eu fiz aquilo? E a gente hoje diz, eu não seria mais capaz de agir daquela maneira que eu agi há 1 ano, há 5, há 10, no passado. A gente vai melhorando. Isso é o quê? Isso é evolução. Pois bem, porém, diz André Luiz, o tênue fio da jornada da alma sempre estará enterrado na mente subconsciente e sairá para influenciar a presente encarnação, ainda que a pessoa desconheça isso por completo. Toda a bagagem que nós já adquirimos, ela vai sair de uma maneira sutil para influenciar essa nossa encarnação. Porque normalmente a gente só pensa aqui. Não, eu nasci, já estou aqui, mas a gente não lembra que quantas e quantas encarnações nós já passamos. Por quantas? 10, 15, 20, 1000? Nós não sabemos. E essa bagagem toda vai ficando na nossa mente subconsciente. E ela aparece de vez em quando com umas pitadinhas para dizer, olha, precisa cuidar disso, precisa melhorar ali. Portanto, é possível que as características, os pontos de vista fortemente enraizados ou as ambições apaixonadas venham perpetuando-se de uma encarnação a outra. Aquelas pessoas que dizem, puxa, mas ele é muito irracível, ele não muda, porque ele traz essa característica de planos passados. Mas aos poucos ele vai ter que trabalhar isso. Pois bem, portanto, é de fundamental importância que cada um de nós saiba, eu coloquei esse saiba entre parênteses, porque na verdade a gente não tem condições de analisar isso com perfeição. Para o que reencarnou desta vez? Portanto, basta enxergarmos as nossas imperfeições e dificuldades do nosso personagem atual. Quando nós paramos um pouquinho e começamos a pensar, qual é a minha imperfeição? O que eu faço que não está me fazendo bem, que eu não estou me sentindo bem? Então a gente vai buscar
naquele arquivo que está lá no subconsciente e começa a analisar melhor. Por quê? Claro, ninguém vai querer ser perfeito, ninguém vai sair já com uma asinha e voando. Nós vamos trabalhar isso aos poucos. É um trabalho lento e muito difícil de ser feito. As dificuldades do nosso personagem atual. Muitos de nós temos várias e diversas dificuldades. E aí nós pensamos, qual é a minha dificuldade? Por que eu estou assim? Por que eu sou desse jeito? Por que quando alguém me pergunta alguma coisa eu já saio explodindo? Então, dessa maneira, a gente começa a refletir e vai mudando. Outro item para nós analisarmos, para sabermos o porquê, são os conflitos com outras pessoas. Puxa, mas eu gosto do fulano, eu gosto da fulana. Por que eu vivo em conflito com ela? Por que eu estou brigando sempre? É algo que é feito para a gente repensar e se reavaliar. Nossas tendências negativas, nós temos muitas, não é? Alguns têm de enganar, outros de mentir, outros de trapacear. Muitas vezes trazemos uma timidez dentro de nós que nós não sabemos explicar. A mágoa, esse veneno que entorpece o ser humano, e muitas pessoas não conseguem se libertar e guardam essa mágoa, destruindo o próprio corpo físico e o espiritual. O medo, muitas vezes somos levados a fazer terapia, a fazer regressão, inclusive, para descobrir por que nós temos medo de algo ou de alguma coisa. Não é? A introversão, pessoas que são voltadas somente para si mesma. Enfim, tudo que nos traz desconforto e nos tira a paz. Tudo isso é um resumo apenas da análise para nós fazermos o porquê e o para que estamos reencarnados. Portanto, estamos encarnados. Para quê? Para nos libertar dessas tendências que faz mal a nós mesmos como aos outros. Então, a oportunidade é essa, de nós nos libertarmos disso que está nos fazendo mal. E como nós falamos em vidas passadas, eu gosto sempre de trazer um tema de um romance que muitos conhecem, Há 2000 anos, psicografia de Chico e autoria de Emmanuel. Há 2000 anos tem um subtítulo que trata de lances da história do cristianismo no primeiro século depois de Cristo. E essa obra, ela narra os principais fatos da vida do orgulhoso senador Públio Lentulus, que foi uma das encarnações do autor espiritual, entre os quais estão o encontro com Jesus, o milagre da cura pelo divino mestre da filha que contraíra lepra e a conversão da esposa Lívia ao cristianismo. Há 2000 anos está incluído entre os 10 melhores livros espíritas do século XX. A história mostra como as más inclinações humanas atrapalham a evolução espiritual. Os episódios da vida de Públio Lentulus são narrados de modo a destacar todas as atitudes erradas que o senador tomou e suas terríveis consequências. A narrativa fala sobretudo de vingança, de orgulho e lei de causa e efeito. Muitos já devem ter lido este romance. Quem não leu, eu aconselho que leia. É um romance belíssimo que nos leva inclusive à lágrima. E depois tem mais uma pequena continuação. Mas quem lê este vai querer reler sempre, porque é muito, muito lindo este livro. Pois bem, André Luiz chama atenção para as almas, como nós falamos no início, sem pretensão evolutiva, aquelas que ficam batendo cabeça sem querer evoluir. E ele diz o seguinte: há milhões de almas humanas
que se não afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10.000 anos. Há mais de 10.000 anos. Morrem no corpo denso e renascem nele, qual acontece às árvores que brotam sempre profundamente arraigadas no solo. Por que ele fala da crosta terrestre? Ele fala de um plano ainda muito inferior. São pessoas que passam, vamos usar esse termo, passam pela vida. Não procuram uma melhoria, não procuram se tornar seres melhores. E a gente está cansado de ver, hoje com a informação chegando no mesmo instante para nós, de ver no mundo inteiro isto acontecendo. Sem que nem para quê, a gente vê acidentes, vê jovens cometendo assassinatos, e a gente só olha naquele instante ali. Se a gente, como espírita, nós temos a obrigação de analisar mais além. O que ele foi, o que eles fizeram, por que eles estão fazendo isso. Portanto, algumas vezes a alma reencarna imediatamente, porém de ordinário só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. É uma programação. Tem espíritos que passam só horas, nascem, passam horas e logo desencarnam e não voltam mais para o plano terrestre. Já vão para um outro plano. Outros não. Outros demoram muito para reencarnar, como ele fala. E ele fala dele agora e dos espíritos evoluídos. Para nós, porém, senhores de vigorosa inteligência, que já respiramos em centenas de formas diversas. Então ele fala no processo evolutivo todinho que nós muitas vezes já estudamos aqui na Casa Espírita. Que já atravessamos vários climas evolutivos. Então veio desde baixo. E ele diz, importante esse pedaço, ofendendo e sendo ofendidos, amando e odiando, acertando e errando, resgatando débitos e contraindo-os. A vida não pode resumir-se a mero sonho, como se a reencarnação constituísse simples processo de anestesia da alma. Acertando e errando, resgatando débitos e contraindo-os. Então depende de nós, nesta encarnação. Nós podemos resgatar, mas também podemos contrair, por causa da nossa imperfeição. Nós podemos ainda sermos levados a contrair débitos que muitas vezes não conseguimos trabalhar nesta existência. Por isso ele completa, é indispensável que nos refaçamos aprimorando o tom vibratório de nossa consciência, alargando-a para o bem supremo e iluminando-a à claridade renovadora do Divino Mestre. O amor verdadeiro eleva-se de nível à medida que a gente evolui. Hoje, ele diz, entendo que as afeições transviadas podem ser corrigidas no Santo Instituto da Família através da reencarnação. Deus nos permite abraçar como filhos aquelas mesmas criaturas que não soubemos amar em outras posições sentimentais. Que lição maravilhosa! Que beleza, não é? E aí nós lembro daquele slide mais passado, os conflitos, não é? Que ainda permanecem, mas aquele ser é nosso filho, ou aquele outro é nosso pai, é nossa mãe, é nosso irmão. E ali então está o ponto de convergência para a gente começar a trabalhar isso dentro de nós. Por isso ele diz, os nossos pensamentos de ternura uns para os outros, um dia serão livres e puros, quais as fontes cristalinas. E para concluir, nós temos a dizer que com a reencarnação, a infância deixa de ser considerada o início da vida e passa a ser vista como a continuação de nossa vida eterna. Nossa família
Não é mais um conjunto de pessoas que se uniram a acaso por laços afetivos, e sim um agrupamento de espíritos unidos por laços kármicos. As situações que vamos encontrando no decorrer da vida não são aleatórias, e sim reflexos, consequências e decorrências de nossos atos passados, necessidades para nosso projeto evolutivo. Então, tudo isso é necessidade para o nosso projeto de evolução, para nos tornarmos seres melhores. Por isso, a dor, o obstáculo e o conflito são bem-aventuradas ferramentas de melhoria funcionando em nosso favor. Por isso, não percamos a oportunidade que a vida nos dá de fazer diferente. Muito obrigado, que a paz do Mestre esteja conosco.